Moradores de Bebedouro enfrentam problemas com vazamento de esgoto que acontece com frequência, mesmo com a atuação da Secretaria de Água e Esgoto no local. Enquanto o problema não é resolvido de forma definitiva, a vizinhança tem que lidar com mau cheiro e também animais indesejados. A água jorra com pressão e forma uma cascata a céu aberto. Se fosse pura, já seria um grande desperdício. Mas por aqui a enxurrada é de esgoto. Um problema antigo que afeta diretamente a rotina dos moradores de Bebedouro, principalmente em dias de chuva. Os esgotos começam a vazar muito, né? Com a chuva, não comporta o tanto de chuva, da chuva, né? Da enxurrada que desce, o mau cheiro para dentro de casa. Já aconteceu de vazar, voltar para dentro da minha casa. Estão sempre entupidos os esgotos na rua, então é complicado. Fora as baratas, né? Que dá muito bicho, muita barata também, né? No retorno dos esgotos. O vazamento de esgoto fica na rua Eurico Medeiros, em Bebedouro. No dia da gravação dessa reportagem, a equipe da SAEB, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da cidade, realizava um trabalho de manutenção paliativa no local. A vazão da água estava bem menor do que o registrado por moradores em dias anteriores, onde a força era muito maior. De acordo com a vizinhança, a presença dos trabalhadores no local são frequentes, mas nada do vazamento ser resolvido. O servidor ele vem, faz o tratamento paliativo, mas não resolve. Falar do servidor a gente não pode, porque eles estão aqui sábado, domingo, feriado. Eles não medem o esforço deles para vir. Porém, enquanto não der uma solução na rede, porque assim, vai aumentando muito as casas e a rede é a mesma. Segundo a SAEB de Bebedouro, o problema do local é recorrente. A manutenção feita por aqui é emergencial, o que não resolve 100% do problema. Ainda segundo a SAEB, o motivo do entupimento da tubulação se dá pelo descarte incorreto do lixo, como meias, panos e cordas. A autarquia também reconhece os desafios encontrados no local e, para evitar novos transtornos para a comunidade, diz que irá construir uma estação elevatória de esgoto, próxima ao córrego do Retiro. O projeto já está em fase final de elaboração e a ideia é bombear esse esgoto para outro ponto, solução que promete resolver definitivamente o problema do local. De acordo com uma vereadora da cidade, a SAEB tem condições de investir nisso o mais rápido possível. É mais ou menos 2 milhões de reais. Não é um investimento tão alto, levando em conta que diante das audiências públicas, prestação de conta que eu acompanho na Câmara Municipal, a SAEB tem dinheiro em caixa. É uma autarquia com vida própria e tem mais de 10 milhões em caixa. Então dá para resolver esse problema e depois, numa contrapartida de futuros empreendedores, dá até para cobrar isso e pedir um ressarcimento para os cofres públicos para aplicar em outras obras. Ainda de acordo com a vereadora, denúncias foram protocoladas nos órgãos públicos. Na promotoria, desde 2003 tem um inquérito correndo contra a Prefeitura e o SAEB, reclamação dos vizinhos aqui, principalmente das chácaras. Eu fui levar a minha denúncia, o próprio promotor falou, vamos anexar junto, desde 2023 que está correndo a denúncia. Ontem eu estive na CETESB, eu fiz uma denúncia na CETESB, eu denunciei, tornei no Ministério Público, por quê? Porque o problema tem que ser resolvido. Os moradores já cansaram de esperar o conserto definitivo do vazamento, mas seguem otimistas. Não tem o que fazer, tem hora, né? Quando está entupido, né? Então é só aguardar mesmo eles passar, que é todo dia que eles estão fazendo, mexendo, né? Mas não está resolvendo. Que as autoridades dessem um jeito, né? Resolvesse, porque assim, o problema está muito grande. Precisa solucionar, né? Pra gente, né? Tem que ser feito um trabalho de aumentar a rede e fazer o trabalho correto. Eu não sou assim, eu sou leiga, não entendo muita coisa. A gente entende o que a gente vê. E o caso é feio, é muito complicado. Edson Ferreira, de Bebedouro, para o Jornal da Clube. Em nota, a SAEB reforça que esteve nesse local com equipamentos adequados para o serviço e solução, inclusive, do problema. Também pede a colaboração da população para evitar o descarte de materiais impróprios na rede de esgoto, que prejudica não só a rede, como toda a comunidade.
Doutor Fabrício Martins, advogado, conosco ao vivo a partir de agora aqui no nosso núcleo de jornalismo. Prazer tê-lo aqui com a gente novamente, doutor. A gente viu aí na reportagem que esse problema do vazamento de esgoto no local é frequente. Quais as implicações legais acontecem diante de um cenário como esse, doutor? Ótima tarde. Para você também, André, e a todos que nos assistem. O artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais, ela estabelece como crime ambiental lançar o esgoto in natura nos corpos d'água, nos rios. Então, na verdade, os responsáveis por esse cuidado ou por não estarem cuidando, permitindo esse lançamento direto nos corpos, poderiam ser inclusive presos em flagrante delito caso fossem chamados ali a resolver o problema, porque é crime ambiental. Mas as implicações piores de tudo isso realmente é a contaminação do solo e a saúde das pessoas ali ao entorno. Essa contaminação pode gerar doenças, enfim, um mal-estar para toda a população do entorno. Inclusive, a vizinhança ali sofre com esse mau cheiro terrível. Em alguns casos, eles dizem até que esse esgoto acaba voltando para dentro dos ralos das casas. Quais são os direitos desses moradores que podem estar sofrendo com esse problema, doutor? Esses moradores devem procurar os vereadores em quem votaram e o Ministério Público, principalmente. O Ministério Público tem a obrigação legal de instaurar um inquérito civil ambiental e cobrar, né, do Poder Executivo, através do Poder Judiciário, medidas efetivas para obrigar o Poder Público local, o Poder Executivo, a tomar as medidas para a solução do problema, as medidas mitigadoras, com curto, médio e longo prazo. O que a gente observou também, doutor, é que até os vizinhos confirmam isso, que a Secretaria de Água e Esgoto vai lá, faz ali algo que me parece paliativo e o problema continua acontecendo. Agora precisa pensar no definitivo, resolver esse problema de uma vez por todas, né? Sim, a origem disso tudo, André, na verdade é por uma falta de programação, uma falta de planejamento. A Prefeitura defere alvarás de construção, como foi relatado na matéria, né? Ela defere alvarás de construção, mas na verdade ela não faz uma correta medição da capacidade de ocupação do solo urbano com relação a esses elementos que são fundamentais, como, por exemplo, a rede de esgoto adequada. Então, um aumento do crescimento, né, das construções, dos imóveis, da utilização pela população sem a devida estruturação da parte e o implemento, né, a ampliação do sistema de coleta e tratamento do esgoto é que causa todo esse tipo de problema. Então, sempre a falta de planejamento. Evidentemente que medidas paliativas vão resolver num período curto de tempo, porque se entra mais material, né, de esgoto e com menor capacidade de escoamento, evidente que vai estar estourando essa tubulação, vai estar dando problema. E está dizendo agora em se fazer uma lagoa de tratamento. Infelizmente, aqui no Brasil, é recorrente essa situação. Quando o poder público detecta a necessidade de se construir uma lagoa de tratamento, é porque ela já deveria ter sido construída há década. Então, a falta de uma lagoa de tratamento, a devida mensuração da rede de tratamento para coleta, destinação na lagoa, tratamento e o retorno da água de uma forma adequada para o corpo do rio. Essa falta de consciência sobre isso do poder público é que causa todo esse tipo de problema aí para a população. Lugar feio, mal cheiroso, doenças inclusive que estão voltando para a casa das pessoas, esgoto voltando para casa, enfim, do ponto de vista ambiental isso é uma lástima. Doutor Fabrício Martins, advogado, inclusive especialista nessa área ambiental. Agradeço muito a gentileza do senhor com o Jornal da Clube mais uma vez. Um abraço, bom fim de semana, doutor. Obrigado, forte abraço. Bom final de semana a todos.